Olá, minhas queridas irmãs, olá, meus queridos irmãos. É sempre com muito orgulho e satisfação que estamos mais uma vez aqui no Facebook e no YouTube para expor a nossa palestra semanal da Seara de Jesus de Embu das Artes. Então é sempre com muito prazer que estamos transmitindo as mensagens positivas do Evangelho, as mensagens positivas da doutrina espírita. Então vamos aproveitar agora a oportunidade de fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus, que sempre nos intui, nos ampare, para que intua nas nossas decisões do nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, dando continuidade então ao estudo do livro Opinião Espírita, como vocês estão vendo aqui em cima o título, hoje o capítulo é o capítulo 27, que o título é Decisão. E foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 15, do tema Coragem e Fé. E de cara aqui nós trazemos aqui o último parágrafo dessa lição, dessa maravilhosa lição que Emmanuel nos trouxe. E como vocês estão visualizando aqui, então o objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus, e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. Meus irmãos, como nós estamos vendo nesse texto, a maior forma pedagógica de nós evoluirmos moralmente, espiritualmente, é através das vivenciações das reencarnações sucessivas, das pluralidades das existências, porque através dessa convivência com os irmãos, que nós chamamos de próximo, então é através dessa interação que nós vamos aos poucos burilarmos a nossa condição moral, com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas decisões assertivas e outras não muito. Mas o que nós diferenciamos dos outros animais, que nós somos racionais, Se nós somos racionais, Deus nos deu a inteligência. Se nos deu inteligência, nos deu escolha, nos deu o livre-arbítrio. Então, meus irmãos, todos os dias nós tomamos uma série de decisões diárias, Tem um estudo que diz que em média nós tomamos mais de 30 mil decisões todo santo dia, desde quando acordamos, se decidimos ou não tomar o café da manhã, qual roupa nós vestiremos, não é verdade? O que nós vamos traçar no nosso dia a dia, qual é o caminho que nós vamos fazer para o nosso trabalho, Então, o que nós vamos decidir, do nosso trabalho, da nossa vida financeira também. Então, nós sempre estamos pensando, sempre estamos tomando decisões. É lógico que nós sempre queremos encontrar o caminho certo, o caminho correto, Mas nessa trilha de aprendizado, nem sempre encontramos a saída mais correta, Então é através desse aprendizado que nós vamos aprimorando, com o despertar então da nossa consciência cada vez mais, Tendo consciência de qual o sentido então da nossa vida, o que estamos fazendo nessa existência, Então a partir do momento que nós começamos a adquirir então essa consciência do despertamento moral, nós vamos evoluindo e tentando errar cada vez menos, Mas qual então, vocês poderiam estar perguntando, qual é o melhor instrumento então para que nós refletimos a tomar uma decisão correta? Qual é a melhor forma? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 28, de Coletânea de Preces Espíritas, eu vou dar aqui um exemplo, para pedir força de resistir a uma tentação. Esse exemplo que nós trouxemos aqui, um pequeno trecho,
porque a prece é o melhor veículo para nós nos conectarmos com Deus, para nós nos conectarmos com um plano maior, né? E para nós termos essa inspiração para tomarmos então a decisão mais correta. E o trecho que nós destacamos, né, como vocês estão vendo aqui, né, devemos ao mesmo tempo imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. Nossa hesitação em praticar o mal é a voz do bom espírito a se fazer ouvir pela nossa consciência. Então, olha só, meus irmãos, os ensinamentos que traz então esse trecho dessa prece. Então, a questão dos maus pensamentos, dessa influência malévola, né, de alguns espíritos, vamos dizer assim, de pouca instrução, né, podemos dizer também perturbadores, né, e mesmo até as nossas próprias más tendências, podemos dizer assim, né, mas mesmo assim nós contamos com a presença do nosso, podemos dizer, o anjo guardião que nos ampara, a quem podemos sempre recorrer. E Kardec, meus irmãos, Kardec apresenta comentários compactos e extraordinários nesse capítulo, né, de diversas situações em que a prece pode ser usada. Então tem vários, dei uma lida no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão ver várias preces, né? É lógico que é uma forma de aprendizado, que a melhor prece é aquela prece que vem do coração, não a prece mecânica, né? Mas em termos de aprendizado, de exemplo, é muito interessante as preces que Kardec coloca para nós nesse capítulo. Então, agora eu convido vocês a refletir esse trecho, né? A má influência espera com ansiedade a decisão que tomemos. Olha só, os espíritos, apesar da assistência que todos recebemos continuamente, né? Continuamente recebemos essa assistência do plano superior, do nosso protetor, né? Os benfeitores, acima de tudo, meus irmãos, eles respeitam as nossas decisões. Respeitam as nossas decisões e esperam que escolhemos os caminhos do equilíbrio e do acerto. É isso que eles esperam, né? Mas, acima de tudo, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, respeitam a nossa vontade. Então, se nós optarmos por caminhos mais desastrosos, né? Daí a ansiedade citada então pelo codificador, porque ele sabe que é por meio então, meus irmãos, desses equívocos, dessas decisões, dessas opções então durante a vida, que amadurecemos, que aprendemos a viver, tanto nos relacionamentos e nas próprias decisões do cotidiano. Então, esse meio pedagógico, vamos dizer assim, de aprendizado, através dos nossos erros, faz nós evoluirmos moralmente. Então, apesar então, meus irmãos, de nos assistirem, então vamos sempre reprisar, eles guardam os caminhos que nós optamos, sempre. Mas, como vocês estão vendo então, nessa figura, né, o mapa da vida, né, que podemos indicar então, o caminho para a transformação pessoal, sempre através dos ensinamentos de Jesus, né? Sempre temos o norte através do Evangelho. Então, na nossa existência, né, nós podemos ser comparados como um imenso mapa, meus irmãos, sobre o qual nos movimentamos, onde todo instante nós tomamos decisões sobre o rumo que vamos seguir, né? Então, nesse caminhar, né, as opções são inúmeras as opções, e existem atalhos, existem precipícios, atoleiros, rios, campos, e conforme então, meus irmãos, a nossa decisão, né, a decisão que nós vamos tomar, teremos o quê? Nós teremos consequências correspondentes àquelas decisões que nós vamos tomar. Decisões boas, teremos consequências boas. Decisões não muito pensadas e não muito boas, não teremos então consequências não muito boas, não é verdade? Então existem pessoas que antes de se movimentarem, né, isso eu estou falando simbolicamente,
antes de se movimentarem, traçam o quê? Com cuidado o seu trajeto. Entendem a visão mental e abrange todo o percurso que vão percorrer para evitar o quê, meus irmãos? Para evitar surpresas desagradáveis. Então essas dificuldades, né? Às vezes dificilmente então essas pessoas que fazem então um planejamento, né? Eles vão se enroscar em espinheiros e geralmente eles vão superar com facilidade os obstáculos do caminho. Por quê? Porque, meus irmãos, eles são indivíduos visionários, ao estender o olhar para além do que as vistas alcançam. Então eles conseguem estabelecer um acerto melhor no trajeto, né? E as melhores estratégias para alcançar o seu destino, né? Sempre pautando o quê? Pela razão, nunca pautando pela emoção, daquela situação popular de papum, entendeu? Sempre agindo com razão, né? Quando nós agimos com razão, nós agimos com planejamento. Mas por outro lado também existem pessoas, né, que andam às voltas com obstáculos e não enxergam esses obstáculos, né? Muito embora estejam poucos metros de distância deles, eles não enxergam. Então são criaturas que não têm essa visão mais aprofundada, né, sobre o trajeto. Então eles não programam as suas atividades e é por isso que sofrem, fazem os outros também perderem o tempo com essa má administração dessa condução da sua vida. Nós podemos fazer um comparativo, né, da águia e da topeira. Nós não queremos aqui, esse é apenas uma comparação simbólica, não queremos jamais menosprezar o animalzinho, não queremos jamais menosprezar aqui o animalzinho a topeira e nem ressaltar todas as qualidades e tal, somente qualidades da águia e tal. É apenas uma metáfora, apenas uma comparação de dois personagens, meus irmãos, né? Nós respeitamos muito os animaizinhos, mas é apenas um exemplo que nós vamos colocar. Então, assim nós vamos encontrar no meio que vivemos, né, nos meios que nos movimentamos, pessoas então topeiras, né, e pessoas, como vocês estão vendo, águias, né? Então as pessoas águias, como já foi dito no exemplo anterior, da parte positiva, são pessoas visionárias, voam alto antes de mergulhar para apanhar o seu alimento, vamos dizer assim, tem uma visão mais panorâmica, né, das coisas, do terreno, e dificilmente erram, né? Já as outras, como já falei, são como topeiras, porque como esses animaizinhos, eles cavam túneis sobre o chão, né, e não tem nenhuma noção para onde estão indo. Por quê? Porque eles são praticamente cegos. Então a falta de visão, meus irmãos, tem infelicitado muitas criaturas dessa visão mais ampla da moralidade, né, das ações, né? Então, o que nós podemos constatar, né? Então essa falta, né, de visão, né, tem atrapalhado. Então, quando se deparam com obstáculos imprevistos no caminho, essas pessoas acabam o quê? Acabam se desesperando, né, e acabam perdendo o rumo correto da moral. Então nós podemos constatar, meus irmãos, diariamente pessoas ambiciosas, né, cuja cegueira não lhe permite ver o que? A ganância e o crime que conduzem ao que? Ao lodo, né, meus irmãos? Então, como nós temos o livre-arbítrio, nós temos a inteligência, nós somos livres para tomar as nossas decisões. Lógico que somos livres para tomar as nossas decisões, mas essas decisões vão provocar consequências inevitáveis, né? Então, um falso movimento, né, quando você sai dessa linha reta, da linha da luz, da linha correta, então um falso movimento, uma falta de visão, nós podemos entrar por um caminho de difícil retorno, meus irmãos. Então, por essa razão, vale a pena pensar bem antes de iniciar uma caminhada. Vale a pena se perguntar: aonde que eu quero chegar? Aonde que eu quero chegar com essa decisão? Consultar o Evangelho. Será que Jesus aconselharia a fazer desta forma? Que caminho tomarei? O caminho mais fácil
ou o caminho reto ou o caminho mais correto? Temos que parar para pensar. Terei ao meu favor os bons ventos da honestidade e da dignidade, né, que me levará ao caminho mais reto? Então nós temos que pensar, meus irmãos, que as intenções são decisivas para as consequências dos nossos atos. Como que eu vou reclamar das consequências infelizes, se não de nós mesmos, né? Que não tivemos a devida atenção antes de dar então os primeiros passos. Mas na trajetória da nossa vida, meus irmãos, nós vamos encontrar muitas portas, aonde dessas variedades de portas é onde nós vamos conduzir as nossas decisões. Então nós vamos encontrar, como vocês estão vendo aqui, né, nessa imagem, várias portas, né? Então vai sempre, se a porta errada, vai sempre conduzir o que? Um sofrimento para você, não só para você, para aqueles que te rodeiam. Então vale a pena sempre pensar um pouco antes de decidir, porque às vezes, quando você decide com pressa, né? Quando você às vezes não age, você não age com a razão, né? Age apenas com a emoção, você às vezes não faz escolhas tão corretas, né? E não enxerga o que a nossa consciência está apontando, para qual porta a nossa consciência está sinalizando para nós. Então, por mais que a pressa tente fazer com que você decida sem planejar, tenha-se um instante e lembre-se que a pressa não é a boa conselheira. Então, se a providência requer urgência, menos apressada deve ser então a nossa decisão. Portanto, meus irmãos, já que caminhar é a nossa rotina constante, né, na tomada de decisões, então dedicar um tempo para analisar, para refletir então qual dessas portas é mais segura, é questão do quê? De sabedoria. Questão de sabedoria. Mas qual é a porta mais segura que nós devemos seguir? O que vocês acham? A porta mais segura, meus irmãos, é o Evangelho de Cristo. Essa é a porta dos ensinamentos do Cristo. Essa é a porta mais segura para nós trilharmos. Então, justamente quando dedicamos ao planejamento, né, ao planejamento com o Evangelho, podemos evitar muito tempo de sofrimento e de sabores. Devemos pensar muito nisso, meus irmãos. Mas não podemos nos esquecer, né, e lembrar que o universo se mantém sempre em harmonia, o universo. E nós temos, né, o governador da terra, sempre Jesus, sempre com um olhar soberanamente bom, abrangente, infinitamente sábio, meus irmãos. Jesus nos libertou para a vida do Espírito, para o nosso autodomínio, meus irmãos. O domínio espiritual, para não contermos ao domínio da matéria, a escravidão da matéria. Ele veio nos esclarecer isso. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: toda decisão que você toma, toda decisão não é uma decisão sobre o que você faz, é uma decisão sobre quem você é. Olha que interessante. Então, quando você vê isso, né, quando você entende isso, tudo muda. As decisões é de acordo com o que você é. Então você começa a ver a vida de um outro modo, de um modo novo, né? Então todos os eventos, todas as ocorrências que acontecem na nossa vida são situações que vai transformar em aprendizado, meus irmãos. Por isso que é muito importante nós dominarmos os nossos impulsos, dominar as nossas paixões através do que? Do burilamento pessoal, né? Nós temos que nos burilar, né? Trabalhar cada vez mais os nossos impulsos, agir mais com a razão e não reagir com emoção. E sempre seguindo os ensinamentos de Jesus, que nós devemos ser sempre bem-aventurados os mansos e pacíficos. Por quê?
Meus irmãos, bem-aventurados mansos e pacíficos, que aprenderam a dominar os impulsos da sua natureza animal, porque eles herdarão a terra com seus recursos infinitos aprimorados, habilitando-se a viver nela quando se encontrar redimida. Então, meus irmãos, nós temos que ser sempre mansos e pacíficos. Então, desta forma, sendo manso e pacífico, teremos sempre uma boa decisão, uma boa escolha, meus irmãos. Coloquei aqui essa imagem, uma metáfora para nós sempre exercitarmos a nossa mente, Então, a decisão gera disciplina e determinação para nós exercitarmos a nossa mente, para ficarmos focados. Por quê, meus irmãos? Porque disciplina é liberdade. Por que disciplina? Porque disciplina, meus irmãos, é o cumprimento de normas que eu mesmo tracei para mim, de maneira autônoma, de maneira livre. Então, diferentemente da liberdade de fazer o que eu quiser, a liberdade de livre expressão das minhas vontades, dos meus caprichos, a verdadeira liberdade é a liberdade disciplinada, meus irmãos, de fazer a vontade de quem? Dos nossos egos? Não, de fazer a vontade do Pai. Então, possamos ter sempre isso em mente, sobretudo nos esforçamos a buscarmos esse então domínio espiritual de nós mesmos. É uma luta incessante, meus irmãos, passo a passo, não é de uma vez que nós vamos conseguir esse domínio, mas temos que sempre buscar cada dia mais tomar decisões menos erradas. Então, que tenhamos esse desejo de mudança acima de tudo, o desejo de mudança, mas que acima de tudo nossa vontade seja firme para mudarmos aquilo que somos, sempre para melhor. Eis o objetivo de todo espírita, eis aquilo que o Espiritismo, meus irmãos, nos ensina. Então, meus irmãos, para finalizar essa mensagem de hoje, sempre muito importante ressaltar a doutrina espírita através do seu Pentateuco, através das obras de Kardec, das complementações de André Luiz, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier e outros autores, porque a doutrina espírita, meus irmãos, ela é inesgotável nas possibilidades de aprendizado, sempre com referência ao nosso amigo e mestre Jesus. Então, meus irmãos, tenham uma ótima semana, que tenhamos sempre a oportunidade de refletirmos para tomar as melhores decisões. Que assim seja, graças a Deus.